tarde. Nós vamos iniciar, então, agora essa nossa live. Esse webinar é uma sequência de apresentações que temos feito praticamente toda semana, sempre escolhendo alguns temas, e em especial nesse momento agora, onde as empresas estão buscando cada vez mais ações práticas e efetivas para implementar logo as questões dos requisitos da LGPD. De antemão, vocês têm aberto a nossa área de chat aqui dessa reunião, então a qualquer tempo pode ir encaminhando suas perguntas. Nós vamos responder todas as perguntas no final da apresentação. A apresentação também será gravada e disponibilizada depois nos nossos canais do YouTube. Então já convido vocês para acessarem o nosso canal YouTube. Existem vários outros webinars e apresentações relacionados ao tema LGPD, com conteúdos bastante específicos. O conteúdo dessa nossa apresentação de hoje fala exatamente sobre a questão da responsabilidade e governança na LGPD. Então, esse é um tema bastante perguntado pelos nossos clientes hoje em dia. Então, nós vamos dividir essa apresentação em 3 partes. A primeira parte, eu falo um pouco sobre a questão de gestão de riscos e resposta a incidentes. Em seguida, o doutor Gilberto Martins, e, finalmente, o Fernando Neri, fechando essa parte de governança e responsabilidade na LGPD. Então, para iniciarmos um pouco esse assunto envolvendo a questão da gestão de riscos e respostas a incidentes, resgatando um pouco o tempo, há 2 anos atrás, com o lançamento da GDPR na Europa, nós começamos a assistir algumas ações de multas e problemas de violação de dados. No início, parecia que esse era um problema ali das grandes empresas de tecnologia, o Facebook e o Google, que foram multados, né? Mas logo em seguida viu-se que não era bem assim. Há um ano atrás apareceram as maiores multas relacionadas à violação de dados, que foi o caso da British Airways, que houve uma penalidade grande por violação de dados, e o Hotel Marriott, né, que também recebeu uma multa de 124 milhões de dólares em relação à violação de privacidade. Isso foi lá há 1 ano atrás, e hoje em dia esse processo continua, né? Então, recentemente, tivemos uma multa nos Estados Unidos, em Nova York, não por conta da GDPR, mas porque a Morgan Stanley ele desativou o seu data center e as máquinas que foram comercializadas foram comercializadas, enfim, com dados pessoais de clientes. Isso aí resultou em uma multa de 5 milhões de dólares, né? Então, bastante preocupante aí as questões de detalhes, até mesmo no descarte de um dado pessoal, a preocupação que nós temos que ter. E, recentemente, também a questão de um vazamento de informações do Uber, onde o diretor resolveu esconder essa informação. Então, veio à tona esse cenário depois, e esse caso aí foi um caso também emblemático, né? No Brasil, não é muito diferente. Há um ano atrás, quando praticamente surgiu a LGPD, na sua ideia original, já se previa, né, de que com a LGPD haveria um crescimento muito grande de processos, né? O ministro do STJ previa um aumento exponencial de processos relacionados à questão de proteção de dados, né, a vazamento de dados pessoais. Tivemos o caso famoso aí da Cirela, tivemos o caso da Hering e vários outros casos de violação que pareciam realmente apontar para um caminho de que a LGPD ajudaria, na verdade, a criar um mecanismo não só para a proteção dos dados pessoais dos titulares, mas principalmente aí uma forma aí de que as empresas conhecessem as regras do jogo, né? E agora, muito recentemente, praticamente sexta-feira passada, a lei promulgada, né? Já temos aí a primeira ação civil com fundamento na LGPD, uma empresa que comercializava banco de dados aí de pessoas, com dados pessoais até sensíveis, em alguns casos aí, já recebeu a primeira ação. E agora, recentemente, até um estudante que questionou a política de proteção de dados pessoais do governo relacionado a um reconhecimento facial, né? Então, aí, nesse caso, aí, não foi exatamente uma violação de dados, mas foi um pedido, uma solicitação de que essa política de privacidade de dados fosse divulgada e não foi. Então, com isso, a gente começa a perceber que existe um cenário
de LGPD, onde cada vez mais as empresas precisam ter aí uma visão do que é que vem pela frente, né? Então, assim, mal sancionada a lei e agora em vigor, né, a gente já começa a ter alguns desses problemas, não diretamente ligado muitas vezes ao vazamento de um dado propriamente dito, mas muitas vezes um questionamento de um titular que vai consultar a organização, seja para saber informações específicas sobre os seus próprios dados pessoais, seja até para questionar, seja uma política ou mesmo um procedimento de segurança e proteção de dados. E aí é um pouco do tema dessa nossa conversa, que é gestão de riscos e resposta a incidentes. E nós podemos perceber que a LGPD ela já foi criada com esse elemento, essa, podemos dizer, essa mentalidade de riscos, né? Então, o próprio relatório de impacto à proteção de dados, né, o nosso famoso DPIA, ele já prevê que precisam ser descritos todos os processos de tratamento de dados pessoais, e tratamento de dados pessoais na LGPD é qualquer coisa, desde coletar uma informação até usar ou armazenar, né, que possam gerar riscos aos titulares dessas informações, né? Da mesma forma, o DPIA precisa prever quais são as medidas, né, os mecanismos de segurança e proteção utilizados para proteger esses dados pessoais, né? Então, essa visão dos riscos da LGPD começa dentro da ideia de que, diferentemente de um processo de segurança da informação tradicional, onde a segurança da informação protegida é a informação da empresa, nesse momento a nossa responsabilidade por proteção não é a proteção da informação da empresa. A informação não é mais nossa. O dado pessoal é do titular, é do usuário. E nós só podemos tratá-lo segundo algumas das hipóteses que estão previstas nessa lei, né? E aí tudo começa. Porque não é apenas a questão da coleta de dados, como é que esses dados são coletados, com consentimento, sem consentimento, legítimo interesse, até o ciclo final, onde até o próprio descarte da informação precisa ser prevista. Ah, mas o sistema foi desativado. Tá bom, mas se um sistema foi desativado, mas os dados continuam armazenados lá, a informação não foi descartada por completo. Então, é passível de que necessitem de medidas e implementações de medidas de segurança, né? E, de novo, não é apenas o uso de dados pessoais. Existe todo o trâmite de uma informação que muitas vezes está num sistema, essa informação, o dado é baixado para uma planilha, é transferido para uma outra pessoa, que envia um e-mail para uma outra organização externa, né? Então, com isso, a gente consegue visualizar um grande emaranhado de relacionamentos e interrelacionamentos entre as partes envolvidas, né? Sejam as pessoas na organização, as áreas da organização, os sistemas, os suportes de dados, né? As empresas terceiras, né? Então, aqui em azul, essa é uma das visões que a gente costuma fazer para o levantamento de riscos de uma organização, né? A partir de um grande inventário de pessoas, de sistemas, né? Então, se em azul aqui nós temos as áreas da organização, nós temos em vermelho, por exemplo, as partes relacionadas, né? E esse tipo de grafo ele é interessante, que nos permite ver, por exemplo, que por exemplo, o setor de RH da organização ele tem uma grande concentração de sistemas relacionados e de assuntos relacionados, né? Da mesma forma, alguns dos sistemas mais críticos que se relacionam com muitas outras entidades passam exatamente pelo Office, né? As planilhas, o documento em Word, o e-mail, né? Agora o Microsoft Teams e outras soluções de escritório que, na verdade, transitam dados da mesma maneira de que nos sistemas estruturados. Então, essa visão sistêmica ela é muito importante porque, no final do dia, o controlador ou operador, né, que seja a empresa ou a parte relacionada, né, muitas vezes a nossa empresa é uma operadora, quer dizer, contratada por alguém como fornecedora e para tratar alguns dos dados que são dados dos titulares da empresa contratante, né? E, em razão disso, é preciso que nós tenhamos toda essa diligência e esse cuidado em proteger adequadamente as informações, né? Então, pode-se dizer assim que o tratamento de dados será irregular, segundo o artigo 44, quando ele não observar a legislação, a LGPD, ou quando esse tratamento não fornecer a segurança que o titular poderia esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, né? Entre as quais os riscos de resultado que razoavelmente dele se espera. Então, se nós estamos hoje tratando
dados pessoais e dados pessoais sensíveis dos titulares e dos usuários e não tivermos os mesmos cuidados de segurança que ele espera que nós tenhamos, isso vai dar problema, com certeza. Então, não é necessário, e é isso é muito importante que a gente reforce, que haja um vazamento de dados, que haja realmente um problema de comprometimento. O simples fato da organização não estar protegida adequadamente, isso já pode causar situações onde multas e penalidades já podem ser aplicadas. E como a gente falou, não adianta tentar esconder o problema, né? Porque num caso de vazamento, num caso de realmente aí, por uma ação acidental ou deliberada, se nós tivermos um problema de brechas de segurança da informação, o próprio incidente de segurança precisa ser adequadamente reportado, inclusive para a própria agência e para o titular, que pode ter problemas relacionados àquele vazamento, né? Então, num artigo recente do Gartner, numa pesquisa, ele prevê que 75% dos CEOs, reparem, nós estamos falando aí dos CEOs, o executivo maior da organização, eles poderão ser pessoalmente responsabilizados pelos incidentes de cibersegurança. Então, não é o CIO, não é o CISO, não é o CSO, não é o gerente de segurança, é o presidente, é o diretor executivo, a autoridade máxima da organização, que pode vir a ser responsabilizado por problemas e casos de incidente de segurança, né? E na LGPD não é muito diferente. E além dessa possibilidade da responsabilização do executivo principal, né, existe também o cargo, que é o nosso famoso encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Esse é o nome correto que a lei prevê, da pessoa que é a pessoa responsabilizada por prestar contas dessa proteção e da LGPD, né? Isso é importante, né? Em inglês, nós temos bastante essa diferenciação entre o accountability e o responsibility, né? Existem os responsáveis e existem os responsabilizados. No caso específico, o encarregado é um desses responsabilizados, né? É o responsabilizado, por exemplo, na relação com a autoridade, né? E a gente até brinca porque é muito comum chamar o encarregado aí como DPO, né? E aqui no Brasil a gente usa muito a sigla aí do CIO, CEO, CSO, esse aí é o se ferrou, né? Porque se der problema na empresa, com certeza que o encarregado de tratamento de dados pessoais, ele vai ter consequências, né? Então, só para nós termos um panorama, né, dentro dessa visão de risco do que vem por aí, se nós olharmos o que acontece hoje na Europa por conta das violações em relação ao GDPR, né, nos vários países, né, a gente tem exemplo, nesse site, por exemplo, a gente tem situações aqui onde são relatadas as questões na Espanha, na Estônia, na Itália, né, e nós podemos observar aqui que não são multas pequenas, em alguns casos aí por pequenos acessos a dados pessoais, podemos ter multas aqui bastante pequenas, 50 libras, 50 dólares, 50 euros, mas atinge proporções enormes, né? Então, por exemplo, nessa situação daqui da França, onde houve uma multa de 250 mil euros, a situação aqui foi basicamente, lendo de forma resumida aqui, essa empresa que armazenava informações de dados pessoais dos usuários de uma forma não encriptada, ou seja, ela não utilizava técnicas de minimização que eram previstas nos princípios lá de processamento de dados, e por conta disso, antes mesmo de ocorrer um vazamento, antes mesmo de ocorrer um problema, ela foi multada aí com 250 mil euros, né? Outro destaque que é importante a gente reforçar é que não basta exatamente ter o vazamento, né? Por uma questão de não seguir, por exemplo, as melhores práticas de segurança da informação, diversos cenários as empresas aqui recebendo multas e autuações em relação a essa circunstância. Então, transportando aqui para a GDPR, da GDPR para a LGPD, né, essa sopa de letrinha, né, mas o caso brasileiro é muito pontual e segue exatamente essa mesma linha, né, porque no artigo 46, os agentes de tratamento, as empresas devem adotar medidas de segurança técnicas para proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas. E no artigo 49, os sistemas utilizados para o tratamento de dados, ou seja, não só os sistemas, mas também os suportes de dados, devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boa prática e de governança e aos princípios gerais previstos na LGPD e nas normas regulamentares aí que vem por aí. Então, nesse cenário,
esse é o clima, esse é o contexto, né? E como se proteger? Como se antecipar a essa visão, principalmente utilizando na visão da gestão de riscos a ideia de antecipar o problema, né? Então, antes de ter o problema e correr para remediar, que costuma custar muito mais caro, né? Como que as empresas podem investir de fato para se protegerem preventivamente, né? Então, aqui no Brasil, a boa notícia é que nós temos via ABNT uma série de normas publicadas que servem como padrões de referência do que seriam essas boas práticas, né, que possam vir a ser questionadas. A nossa ISO 31000, que é a norma internacional de gestão de riscos, ela é o grande guarda-chuva, a grande linguagem única para que a gente possa fazer toda essa integração. Existem as normas de segurança da informação da série 27000, a mais conhecida e famosa é a 27001, a norma de segurança da informação, uma norma específica que é 27701, da mesma série 27000, que trata exatamente sobre a questão de gestão de privacidade da informação, né? E ela tem um anexo específico interessante, porque ela faz uma comparação entre a própria norma e a LGPD, e até mais recentemente publicada também aqui no Brasil, a 22320, que é uma norma de gestão de incidentes, né? Então, quando fala também de um possível problema que acontece, essa norma detalha de forma bastante genérica como que se deve ser o processo, o procedimento, a mobilização, as pessoas, as responsabilidades, a comunicação com a imprensa, com as partes relacionadas, né? Então, é uma norma que é bastante interessante para que as empresas conheçam e utilizem, porque uma norma técnica, ela não é obrigatória, ela não tem um caráter obrigatório, normalmente ela é uma adesão voluntária, mas contém no seu, vamos dizer assim, no seu bojo, o que os especialistas diriam que são as melhores práticas, né? Então, como a gente está falando aqui da questão de governança e das melhores práticas, essa é a nossa visão, de que a gente possa utilizar de fato as normas e os padrões atuais existentes para nos protegermos em relação a essa visão. Especificamente, nós da Modo temos trabalhado muito dentro dessa linha das normas e padrões. Nós temos uma metodologia, que é o módulo Meta Framework, onde nós adaptamos, baseado na ISO 31000, os requisitos da LGPD para que o atendimento a esses requisitos sejam feitos à luz da ISO 31000, né? Então, nós temos aqui, na verdade, todos os processos principais da ISO 31000, e eu destacaria, não só na fase de escopo e contexto, toda a parte de levantamento da organização, das pessoas, áreas, sistemas, todas as partes envolvidas, né? Como também a questão de identificar, analisar e avaliar o risco, né? Identificar os riscos a partir de bases de conhecimento, não só para identificar o risco preventivamente, mas também as ocorrências que possam se tornar incidentes, como a questão da análise de risco que nos traz as métricas. Existe a velha frase famosa: você só pode gerenciar aquilo que você pode medir. Para que a gente possa gerenciar a LGPD, a gente precisa medir a LGPD. E para medir a LGPD, temos que ter as métricas, temos que ter os padrões, e nós temos utilizado, na verdade, as métricas de gestão de riscos, não só para apoiar a tomada de decisão, quais os riscos são mais importantes, ou são mais graves, ou são maiores ou menores, como também na fase de avaliação de risco para tomar decisão, o que priorizar. Então, a utilização dessa mentalidade de risco favorece muito a ideia de tomar decisões a partir de um plano de ação criado, né, com políticas e controles. Eu acho que em seguida o Dr. Gilberto vai tocar bastante nesse ponto aí, da ideia de que ações que tenham que ser feitas imediatamente, né? Algumas ações que têm que ser feitas num período curto de tempo, algumas ações que têm médio prazo, talvez podemos aí aguardar até o fim do ano, início do próximo ano, e ações que são mais de visão de longo prazo, né? Ações, algumas que possam esperar. E, para terminar, da nossa parte, nós temos investido muito na evolução dos nossos sistemas. O Fernando Neri vai também abordar esse tema na apresentação dele, que é automatizar todo esse processo. Muitas vezes é difícil para que a gente possa ter essa, vamos dizer assim, essa consolidação, essa visão de gestão de risco, utilizando papel, utilizando planilhas, né? Então, para isso, nós investimos muito nessa ideia de que a gente possa gerar métricas para tudo, métricas da visão da organização em termos de contexto, métrica das vulnerabilidades e a criticidade de cada área, de cada processo, de cada parte relacionada, a emissão automática aí dos relatórios de análise de impacto da privacidade, né, o nosso famoso DPIA, o próprio plano de ação, que se dentro de uma operação do dia a dia, ele vai se misturar
tanto com ações preventivas de implementação, de controles e de medidas, com ações corretivas, porque se no meio desse nosso processo começarem a entrar requisições de titulares, começarem, uma vez a autoridade constituída, algum tipo de consulta e a organização, nós vamos precisar responder de uma forma coordenada, da mesma forma, né? Então, é muito importante que as empresas se previnam e rapidamente montem logo o seu modelo aí de gestão de incidente, né? Na verdade, a gente costuma chamar de gestão de ocorrências, né? Para que ela possa monitorar as ocorrências, e algumas dessas ocorrências vão se transformar em incidentes, tomara que não virem nem crises, nem catástrofes, né? Isso a metodologia de gestão de risco nos ajuda a direcionar. E, especificamente, a Lei Geral de Proteção de Dados indica que nós temos que proteger os dados, né? Então, principalmente os dados que estão em sistemas, em meios cibernéticos, né? Demandam imediatamente uma segurança cibernética, né? O conceito de segurança mudou, os especialistas, os profissionais de segurança da informação, por conta aí de ambiente de nuvem, shadow IT, estão sendo obrigados aí a voltar, vamos dizer assim, para os bancos acadêmicos aí para estudar tudo de novo, novas modalidades de proteção, conceito de zero trust, várias técnicas e novos métodos de proteção. E nós, para fechar essa visão, imaginamos, né, como na nossa visão do DPO, a ideia de que o encarregado precisa, de fato, nos que os militares chamam aí uma estrutura de comando e controle, né, algo que possa fornecer para o encarregado uma visão situacional de tudo que está acontecendo em termos de área, um novo processo, um novo produto que está entrando, aí falamos de privacy by design, e, finalmente, a ideia também de que eventuais incidentes, eventuais problemas, eles precisam estar rapidamente reportados para que a organização possa responder rápido e de uma forma certa, correta, para que não tenham problemas depois. Então, essa ideia de montar painéis, né, nós temos bastante experiência em fazer isso nessa área de comando e controle e conseguimos, vamos dizer, de uma certa forma, replicar essa metodologia de cidades inteligentes, né, para que a gente possa ter organizações inteligentes, né? Então, hoje a LGPD sempre vai ser uma ameaça para aqueles que não se prepararem, para aqueles que não tiverem prontos para responder aos requisitos, mas principalmente a LGPD é uma oportunidade, é um diferencial competitivo. A privacidade hoje é um direito humano, né? Nós temos o direito a sermos proprietários dos nossos próprios dados e queremos que esses nossos dados sejam tratados por todas as organizações que trabalham com as nossas informações de maneira adequada. Não queremos receber essas ligações que a gente recebe toda hora aí sem requisitar, ou que nossos dados possam estar, de uma certa forma, vulneráveis aí e expostos, principalmente se esses dados são sensíveis. Então, eu agradeço vocês nesse momento. Eu já antecipo, então, que o próximo palestrante vai ser o Dr. Gilberto e que nós estamos à disposição para responder perguntas. Vocês já podem utilizar os nossos chats aí para encaminhar suas dúvidas, perguntas, sugestões, e nós vamos responder a todos aí no final da nossa apresentação. Então, muito obrigado, doutor Gilberto. Você pode continuar daqui, por favor. Boa tarde a todos. Prazer participar aqui nessa live. Vou botar rapidamente aqui a imagem. O Alberto antecipou os casos que já têm sido movidos aqui no Brasil, né? E eu destacaria, com relação ao caso em Brasília, né, a velocidade e a questão da prova. Foi como se fosse naquela série 24 horas. No dia 1, primeiro dia útil após a entrada em vigor, o Ministério Público entrou com a ação, né? No dia 2, o juiz disse: eu não vou dar liminar porque eu não estou vendo nenhuma venda de dados pessoais. Esse site aqui está em manutenção. No dia 2, a empresa já tinha tirado do ar e colocado, deixado em manutenção. No dia 3, o Ministério Público diz: olha, eu guardei a prova antes no archive.org que ele realmente estava mostrando, estava vendendo dados pessoais. Então, isso fala um pouco da velocidade do Ministério Público, a velocidade da fiscalização com relação à LGPD, né? E também sobre a importância da questão da prova, né? Depois, no caso de Pernambuco, eu destacaria, primeiro, a justiça gratuita. Não tem custo para quem entra com a ação, né? E, em segundo lugar, é uma questão que envolve a administração pública, né? E o Estado de Pernambuco tem uma política de proteção de dados pessoais divulgada, né? Então, vai ser muito interessante ver como o Judiciário vai encarar um caso no transporte público e aplicação da política estadual, né?
A gente vê também no Reclame Aqui uma enxurrada de reclamações e solicitações. Algumas poderiam ser desnecessárias, né? Algumas são dizendo, olha, eu não tenho, em relação a um determinado fornecedor, determinada empresa, um canal de comunicação. O DPO, o encarregado, não foi apontado e também não tem um e-mail. Então, eu estou me valendo aqui do Reclame Aqui na falta de uma outra opção, né? Então, essas situações poderiam ser desnecessárias. Como a gente também tem situações assim, uma certa esperteza, né? Como nesse caso aqui. O consumidor pediu com urgência a eliminação dos dados. Depois que os dados são eliminados, ele vem com uma réplica dizendo, olha, eu tinha um pedido pendente, vocês eliminaram, vocês têm que me fornecer. Então, já existe uma enxurrada no Reclame Aqui, né? Tudo está vindo assim, como um tsunami, né? Nessa área. E vem na sequência das investigações e condenações que o Ministério da Justiça e o Ministério Público já tinham antes da LGPD, né? Com relação ao Facebook, Netshoes, Serpro, Drogarias Araújo, Serasa, SPC Boa Vista, Tinder, vários mercados, vários segmentos, várias geografias, né? Atingindo a todos. Como é que é no GDPR? No GDPR, a gente tem um artigo específico que fala de uma compensação pela responsabilidade, pela liability, né? E isso tem gerado uma onda muito grande, né, massiva, se chama, né, de multas, e não só de multas também, mas também de indenizações de danos, né? Então, isso que aconteceu lá, tudo indica que pode acontecer ou que deve acontecer aqui. E quando a gente compara a responsabilidade no GDPR e na LGPD, a gente vê que elas são muito parecidas, até porque a LGPD se inspirou no GDPR, né? A gente tem alguns detalhes a mais no caso da LGPD. Aqui a gente tem muito claramente que ela trata de danos materiais ou morais, podem ser só um dano moral, né, sem prejuízo material, e individuais ou coletivos. Então, a LGPD autoriza as ações coletivas, as ações em massa, né, em grupo, né, pelo Ministério Público. Quando o operador é responsável, o operador, quando ele tem obrigações específicas, né, que ele descumpriu, ou quando ele extrapolou das diretrizes do controlador, né? A responsabilidade, quando ela deixa, né, de ser acionada, quando o controlador ou o operador provam que não realizaram o tratamento, não foi feito por eles, ou que não houve a violação à lei, ou que a culpa é exclusivamente do titular dos dados ou de um terceiro, né? Existe responsabilidade solidária, sendo que, em relação ao controlador, a instituição, a empresa, só existe essa solidariedade quando o controlador tenha se envolvido diretamente no tratamento. A configuração dessa situação, quando o controlador está diretamente e não indiretamente envolvido, é algo que vai ser definido ao longo do tempo, né? Depois, o direito de regresso, o controlador pode ir em cima do operador e vice-versa, conforme qual deles tenha sido acionado pelo titular dos dados. E é possível a inversão do ônus da prova de uma forma muito semelhante como acontece com o Código do Consumidor, inclusive nas mesmas hipóteses, né? E a lei fala que se aplica o Código do Consumidor e que devem ser adotadas medidas de segurança. Então, esse é o perfil, é o menu de responsabilidade na LGPD, né? O setor público tem responsabilidades também previstas e a possibilidade de que a autoridade determine a cessação da violação. Então, tem situações específicas para o setor público, né? E responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela tem duas modalidades. Uma é com culpa e a outra é pelo risco, né? A culpa, ela é uma forma clássica que todos conhecem. A culpa é negligência, imprudência e imperícia. Mas existe uma série de modalidades, né? E são termos, inclusive, em latim, que são, no caso, a culpa pela custódia. Então, se há uma falha de segurança em relação aos dados pessoais, foi permitido um vazamento, haveria uma responsabilidade civil pela falha na custódia, né? Ou, se não houve aviso sobre a segurança, sobre o grau de segurança ou sobre a insegurança,
é uma culpa também, é a responsabilidade civil por omissão de informação. Ou se as cláusulas do contrato entre o controlador e o operador, ou o termo de uso do site tem cláusulas deficientes, então existe responsabilidade civil pela má contratação. Depois, se foi escolhido um operador que não tinha um bom currículo, não tinha uma boa experiência, não era capaz, né? Não houve uma prova de conceito para comprovar a capacidade, nesse caso, há responsabilidade civil pela má escolha do operador, né? E, finalmente, existe a culpa pela má vigilância, que é quando você não monitora o operador minimamente que seja, de uma forma razoável, né? Existe também a possibilidade de uma responsabilidade independente de culpa. É quando a atividade for naturalmente perigosa, né? Oferecer risco, né? Ou quando o volume de operações for muito alto. Então, como a LGPD ela fala da natureza da entidade e do volume de operações, ela abre margem para que exista esse tipo de responsabilidade civil também. As sanções são conhecidas na lei, né? Vão desde advertência, passando por multa simples ou diária, bloqueio, eliminação e suspensão ou proibição das atividades, né? O que atenua a multa? A boa-fé. É super importante ter uma cadeia de eventos que mostre a boa-fé, a condição econômica, a reincidência, o grau do dano, a cooperação do infrator, são todos fatores que são levados em conta. E como atenuante, a adoção de boas práticas de governança e medidas corretivas. Então, essa multa, que pode chegar a 50 milhões de reais por infração, né, ela pode ser atenuada com esses fatores. Vale muito a pena, então, o investimento nesse tipo de atenuante. O Alberto falou de várias normas ISO, né, e elas vão se somando, elas vão se casando. Essa aqui, por exemplo, é a família 29.100, né? O Alberto mostrou a ISO da privacidade. Essa aqui também é um framework de privacidade. Então, existe um somatório, né, de normas técnicas, né? E também a questão da importância das boas práticas, que podem ser de uma empresa ou podem ser de um setor de indústria, né? A própria lei ela diz que demonstrar a efetividade do código de conduta, né, pode ser importante para atenuar a responsabilidade. Falando de responsabilidade, os riscos cibernéticos estão despontando muito, né, no ponto de vista de segurança. Já se fala, então, de toda uma casuística de situações de vazamento, etc., né? E isso pesa, por exemplo, na questão da responsabilidade do gestor de segurança da informação, o CIO, o CTO, ou o CSO, eventualmente, né? Com relação ao DPO, ao encarregado, também existem riscos específicos para a atividade dele, embora não sejam explícitos na LGPD, o conjunto da LGPD e a figura da responsabilidade civil prevista na lei de uma forma geral leva à conclusão de que o DPO também pode ser punido e também pode ser responsabilizado. E, inclusive, vale a pena monitorar essa questão, porque a LGPD diz que as atribuições do encarregado podem ser regulamentadas e pode haver novas definições. Então, hoje a gente tem uma definição muito modesta de atividades do encarregado. Ele é um ponto de comunicação, é um ponto focal, é um embaixador, mas pode ser que novas atribuições venham a surgir, né? Assim, calçando toda a aplicação de várias normas sobre responsabilidade civil, a gente tem um princípio específico na LGPD, que é o princípio chamado da responsabilização e da prestação de contas. Então, ele convida a aplicação de várias normas, por exemplo, o Código do Consumidor. O Código do Consumidor fala de cadastros e bancos de dados pessoais, né, no artigo 43, e tem não só a responsabilidade civil, a indenização, mas tem também a responsabilidade criminal, penal, ali embaixo, em vermelho, né? Impedir ou dificultar o acesso a cadastros, a dados, ou deixar de corrigir imediatamente, é cadeia, né? Como é lá fora, isso é aplicado. Por exemplo, a gente tem decisões em Portugal, país irmão, aplicando penalidades criminais por conta de PR, né?
A gente tem também a lei do Marco Civil da Internet, que tem sido muito usada para aquelas condenações todas que a gente mostrou antes, anteriores à LGPD. O Ministério Público, o Ministério da Justiça já estão usando esses artigos do Marco Civil da Internet que falam sobre proteção de dados pessoais e casam com aquele princípio, então, da LGPD, o princípio da responsabilização. A gente tem um entrechoque que não está resolvido. A política de dados abertos, né, da administração pública, ela diz que a regra geral é publicidade e sigilo é exceção. Por outro lado, o mesmo decreto, ela fala que tem que haver a proteção da informação pessoal. Então, esse meio de campo, esse equilíbrio, essa conjugação não está resolvida, é um ponto aberto, né? E essa política de dados abertos ela tem a ver com a lei de acesso à informação, que também manda, né, proteger a privacidade, os dados pessoais, né? E o decreto regulamentador da lei de acesso à informação também cria novas dúvidas, novas ambiguidades, novos meios de campos que precisam ser tratados. A gente tem o decreto 10.046 do ano passado, bastante recente, que fala sobre boas práticas, né? E sobre compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal, também deve ser levado em conta. E a gente tem algumas situações setoriais, como, por exemplo, histórico de crédito, né? Direitos do cadastrado, né, ser informado, né, e ter os dados utilizados apenas para a finalidade original. Então, é um somatório de leis que, quando a autoridade nacional, que está estruturada no papel, mas ela precisa ser estruturada na prática, ela entrar em cena, ela vai ter que dar conta desse tipo de interpretação e orientar, né? Aqui a gente tem, especificamente com relação a serviços públicos, não, a lei que fala da defesa dos direitos do usuário, que também fala de proteção de informações pessoais. Então, às vezes, a gente tem uma impressão de que a LGPD é a única lei que está valendo e que trata dessa questão, mas não. Existe um universo de leis que estão confluindo, estão convergindo, e todas elas geram responsabilidade civil. Responsabilidade civil para a sociedade civil e responsabilidade funcional para os servidores, para o funcionalismo. Isso converge, no final, na improbidade administrativa, que, embora seja genérica, ela se aplica, porque ela trata de atos que atentem contra os princípios da administração, inclusive da legalidade. Como a LGPD é uma lei, violar a LGPD é violar esse princípio da legalidade, né, o princípio da administração pública. Também praticar ato visando fim proibido em lei, na mesma toada, né? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, por exemplo, informar o cidadão o dado pessoal ou deixar de tomar uma atitude. Então, a gente tem um misto de responsabilidade civil e administrativa. Como a gente pode se preparar? O primeiro ponto, eu acho que é a informação. Ver como isso é feito lá fora, né? A Europa tem 30, 40 anos de experiência, tentar entender como o papel, né, dos DPOs, por exemplo, tem sido tratado ao longo desse tempo. O que a gente pode aprender de bom e ir adaptando, evidentemente, para a cultura e para a situação inicial no Brasil. Da mesma forma, como antídoto de responsabilização, a gente tem os contratos, né? Eles são o principal refúgio hoje em dia, porque a lei não é completa, então os contratos podem suprir lacunas da lei, né? Os contratos são lei entre as partes, né? Então, aqui a gente tem templates no exterior de contratos, e a Módulo tem uma oferta que exatamente, para acelerar a preparação, a consideração de template, pelo menos como pontos de partida. Então, isso pode ser extremamente útil e é uma prática, né, comum na Europa, nas melhores fontes. A gente chega a ter, por exemplo, situações específicas como contratos de TI, né? Essa é o que eu tinha preparado como roteiro aqui, fico disponível depois junto com o Alberto e Fernando para perguntas e respostas. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Só me desculpe aqui, eu estou só fazendo uma compatibilização, que eu acho que depois que você usa o Zoom, o Webex e o Google, antes de usar o Teams, ele perde aqui o recurso de segurança. Só um minutinho, pessoal. Agora foi. Desculpem.
Bom, amigos, falando aí sobre esse assunto, né, governança e responsabilidade, com certeza a LGPD, além de, né, do que todos falam, tem a NPD, o Ministério Público, o Judiciário, existem as estruturas internas de controle, que precisam também tratar a proteção de dados pessoais. Então, seu controles internos, a área de segurança da informação, a área de auditoria, a área de compliance, todas elas também entrarão dentro do mundo da LGPD. E nós entendemos que a solução ela se faz por 3 elementos, né? É necessário ter uma metodologia, ter um processo para o atendimento à LGPD. Inclusive, a LGPD é um projeto que vira um processo, que quando chega na mão do DPO, ele é um processo. Quais são as ações necessárias, né? Também você ter bases de conhecimento, templates, como o Dr. Gilberto falou. A vantagem do template, muitas vezes parece ser cômodo, né? Eu chegar, entrar num site que eu acho que a política dele é legal, copiar, mudar o nome e publicar no meu. Isso é legal. Primeiro, não é adequado para o seu negócio e depois não é legal, não é legal, interessante, né? Não é legal necessariamente juridicamente. Mas também isso pode levar a alguns problemas. Pode ser uma solução de curto prazo, mas você precisa de algo mais definitivo. E legalizado também. E o outro ponto é a automatização. Nós vamos mostrar aqui, atender a LGPD, ela é algo realmente amplo, tá? Vocês podem incluir perguntas aí no chat, tá? Fiquem à vontade para mandar perguntas. No final, nós vamos organizar aqui um bate-bola para responder as perguntas. E é necessário também fazer o processo de automatização. Bom, falando em controles, existe uma proximidade muito grande entre segurança cibernética e proteção de dados e privacidade. E hoje o principal framework de controles que existem para a segurança cibernética é o CIS, né? Vale a pena vocês entrarem no site do CIS, olhar quais são os controles. Basicamente, de ano em ano, eles lançam uma versão nova da sequência de controles. Por exemplo, o controle número 8, que é a defesa de malware, já foi o número 3. Só que você foi resolvendo esse problema, as empresas foram instalando sistema anti-malware, antivírus, firewall de estação e tudo mais, e esse problema foi diminuindo. Então, é como se fosse uma decantação, né, da ordem das ações que são necessárias fazer. Esses 20 controles, eles derivam para aproximadamente 170 controles, porque eles têm os subcontroles. Então, esse é um modelo assim bem organizado. E, além disso, né, o CIS, essas casinhas coloridas que estão lá embaixo da capa, significam os grupos de implementação, que são como se fosse um processo de aumento de maturidade, ou seja, quanto maior a sua maturidade, maior é a necessidade de controles. Então, sempre começa, mesmo que você seja uma grande empresa, começa sempre pelo grupo de implementação 1. Então, esse modelo é um modelo organizado para você colocar controles. Então, faz sentido, por exemplo, da mesma forma que quando o COBIT surgiu lá no início dos anos 2000, quando o COBIT surgiu, ele surgiu para auditoria, depois surgiu para controle, depois foi usado por controles internos, e depois virou um modelo de gestão, e você tem um princípio adequado e até honesto de avaliação, que controles internos, compliance e TI usam o COBIT como referência para avaliar a área de TI. Então, esse documento é muito bom e ele encaixa com a LGPD. Tá? E nós entendemos, né, a existência da chamada conformidade cruzada, ou seja, a gente tem a LGPD e a LGPD se cruza com várias outras regulamentações e vários outros frameworks de melhores práticas. Então, esse é o princípio realmente do modelo dos controles, da forma, né, da maneira que você trata todos esses controles para você poder fazer o monitoramento da segurança cibernética. É claro que existem outras melhores práticas aplicáveis, né? Então, nós podemos falar, por exemplo, algumas organizações aqui no Brasil, inclusive, usam o NIST CSF, outras organizações usam a ISO 27001, outras, principalmente aquelas que trabalham com varejo, são certificadas, inclusive, no PCI DSS. Mas um ponto importante para equalizar todo esse processo é usar, por exemplo, as 3 linhas de defesa. Se você entrar lá no site do IA, você vai ver o modelo das 3 linhas de defesa, que, inclusive, no mês passado, lançou uma versão nova. Ou seja, acho que há uns 6 anos era a mesma coisa, e agora eles lançaram uma versão nova. As 3 linhas de defesa, eu acho que é a forma correta de você implementar a LGPD dentro de uma corporação, porque você vai ter a primeira, a segunda e a terceira linha
com as suas obrigatoriedades em termos de controle para a LGPD. É claro que nós vamos precisar trabalhar com modelo de referência cruzada, né? Nós até preparamos modelos desse tipo, no qual você cruza o CIS-CSC com a LGPD, com soluções de segurança, no nosso caso, aí nesse caso, soluções Microsoft, com o NIST CSF, com a 27701, com a 27001, ou seja, você tem um conjunto muito grande de normativos e você vai cruzando cada um deles. Obviamente, você tem que começar a trabalhar isso aí por um framework. A nossa sugestão é usar o CIS, CSC, versão 7.1. Por que a 7.1? Porque ela tem grupo de implementação. Ela diz o que você tem que fazer antes. Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa olha assim, vai fazer análise de maturidade do COBIT. Parece que tem que ter 5 em tudo. Legal, se você tem orçamento infinito e tempo infinito, é isso mesmo, bota como meta ter 5 em tudo. Para cada um desses itens, você precisa ter uma prioridade. E o CIS é muito legal com relação a isso, que ele fala o que você tem que fazer primeiro. E o CIS-CSC é melhor ainda, ele fala que você tem que fazer primeiro em 2 dimensões, o 7.1. Bom, e aí ainda vem um monte de normativa, né? Se tem algum tribunal aqui, o CNJ lançou uma normativa. Se você é banco, o Bacen, com certeza, se você é instituição financeira, vai ter normativas relativas à privacidade, da mesma forma que ela já tem para a segurança cibernética. Por exemplo, um dos cruzamentos que poderia ter aqui é exatamente a resolução 4658 do Banco Central. Então, a gente tem uma série de atividades, uma série de controles necessários, e para estruturar o modelo de controles, deixa eu voltar no slide anterior, nós podemos, né, usar um conjunto, né, de normativas, né, e também, a partir dessas normativas, organizar todas elas como? Pelo modelo de 3 linhas de defesa. Eu acho que esse é um modelo assim, de maturidade máxima, sem ter um custo gigantesco, né, porque todo mundo fala, não, tem como resolver a LGPD, basta me contratar. Legal, mas a partir de qual metodologia, qual modelo de automatização, quais são as bases de conhecimento, e é realmente onde nós estamos querendo ajudar a entrar. E eu diria o seguinte, existe uma formalização, para mim esse é o símbolo dessa formalização. Antes as placas de vídeo tinham lá, sorria, você está sendo filmado. Agora na Europa não é mais assim. Se você entrar no site da Amazon e quiser comprar um adesivo para colocar em área filmada, ele vai botar lá na Europa, né? Ele vai colocar o do nosso lado direito aqui. As imagens estão sendo monitoradas para o objetivo de segurança, né? Propósito de segurança. Aí ele fala, isso está controlado por... e coloca o nome de quem? Do controlador. Para maiores informações, contacte quem? O DPO, o encarregado. Então, esse é um modelo de transparência adequado à legislação. Nota, antes da GDPR, após a GDPR. E, realmente, a imagem de câmera ela é um dado que trata... É um dado que vai estar tratando dados pessoais de criança, e uma série de dados. Então, inclusive, quando você casa isso com vídeo analítico, você pode gerar uma base de tratamento de dados pessoais muito mais forte. Um sistema analítico faz simples o que eu vou falar. Eu chego na empresa de vocês, vou visitar vocês, aí, no primeiro dia que eu falo, o analítico fala, opa, tem um cara diferente aqui. Aí eu sou só um cara diferente. No segundo dia, o analítico vai falar, ó, aquele cara diferente que veio ontem, veio hoje também. Aí alguém vai lá falar, esse cara é o Fernando. Na próxima vez que eu for, ele fala, opa, o Fernando está aqui. Então, isso são dados pessoais biométricos, pode ser considerados, inclusive, dados pessoais biométricos. Mas o interessante é isso. Áreas filmadas, portarias, vão passar a ter esse tipo de referência, que mostra exatamente o cuidado que você tem com os dados. Estava até conversando com um cliente nosso que tem um sistema de controle de catraca bem rigoroso, né? Aí eu falei, cara, se alguém for acusado de matar alguém, mas na verdade a acusação foi falsa, ele tinha um álibi que ele entrou aqui no seu prédio, ele vai pedir o dado do prédio para mostrar que ele passou na catraca, identificou na portaria, passou na câmera. Então, esse tipo... E como é que você fala que não é dado pessoal, entendeu? Então, é realmente um dado pessoal e cada vez mais é utilizado isso, né? Todo dia, quem vê Jornal Nacional vai ver câmera de vigilância, câmera de celular, que vai guardando dados de quê? De pessoas. E a pessoa identificada, aquele cara ali foi o cara que matou, o nome dele é tal. Ou seja, esse dado, mesmo que não tenha um sistema de vídeo analítico, ele vai ser identificado dessa maneira. Esse é um exemplo de controle. Antes, era usada não só para avisar, mas também para acuar. Até lugar que não tinha câmera, tinha esse tipo de aviso.
Bom, o Alberto mostrou aí, ou seja, a nossa visão em termos de controle e monitoramento, né, um cockpit do DPO. Isso aí começou com uma brincadeirinha de fazer um processo de controle, uma central, só que tem cliente que levou a sério e pediu para a gente isso aí. É interessante porque você monitora. Imagina, por exemplo, uma empresa de telecomunicação ou de energia que tem 10, 20, 30, 40 milhões de clientes, quantas demandas ele não tem por dia, não terá por dia de atendimento à normativa. Bom, aí quando se fala em monitoramento, né, monitoramento contínuo, o que eu preciso monitorar? O que eu preciso acompanhar? O que eu preciso, como DPO, ter na minha tela? Eu vou ter ali requisições do titular. Legal. Vou entrar lá, vou botar o portal do titular. Requisição de parte relacionada. Se você, por exemplo, é uma agência de viagem, é uma empresa de transporte ou é um plano de saúde, um hospital que tem convênio com empresas, o seu cliente vai querer fazer requisição, ele vai contestar, ele vai falar que o titular que está sob a responsabilidade dele reclamou do mau uso seu da LGPD. Como é que trata isso aí? Ou seja, você precisa ter esse tipo de alerta. Pontos de auditoria, lei, jurisprudência, regulações e melhores práticas que falem sobre dados pessoais. Você precisa monitorar isso aí. Vulnerabilidade, a parte de segurança cibernética, vulnerabilidade, alerta de segurança, ameaças que surgirem. Quando se faz uma análise de segurança numa base que tem muitos dados, você precisa tratar. E nota o seguinte, as pessoas falam muito em vazamento. Vazamento é o que está na parte visível do iceberg. Embaixo tem muito mais coisa. Controle de acesso, permissão, destruição de dados, uso indevido, uso de campo indevido. Não é questão de usar... Quando falo usar dados pessoais, por exemplo, o Uber ele pode saber onde você está quando você chama, porque senão ele não vai te pegar. É legítimo. O Uber não pode obrigar você a informar o número dos seus sapatos para embarcar no carro. Não é legítimo. Então, a lei é tratada baseada em legitimidade. Então, o princípio é que não é questão de vazamento só, destruição de dados. Tem um galpão ali cheio de dados pessoais que eu guardo, dados históricos, que vai pegar fogo. Quantas ações oportunistas não vai ter se alguém souber que tem dado pessoal lá naquele negócio que pega fogo, que nunca mais vai voltar aquele dado? Então, esse tipo de princípio na LGPD, ele precisa realmente de um ponto de atenção. Então, é necessário ter uma visão mais ampla. Reclamações e denúncias, né? Site do Reclame Aqui, eu falo para todo mundo, entra no site do Reclame Aqui e busca lá LGPD, faz isso hoje. Tá? Vocês vão ver como que o consumidor, isso é até uma avaliação do comportamento, né? Como que o consumidor está tratando com relação a LGPD. Privacy by Design, você precisa saber. Por que você precisa monitorar Privacy by Design? Quando alguém for criar um novo sistema, uma nova campanha, um novo departamento, quando for dividir departamento, juntar departamento, fazer plano de demissão, tudo isso aí tem que passar pelo DPO, que tem que fazer a análise crítica de Privacy by Design. Alertas da TI, e não é só alerta de segurança, alerta do suporte, impressora, uma série de ações. E também ocorrências gerais, né? Princípio de incêndio no galpão lá, que guarda os dados, guarda um monte de dado pessoal lá em papel. Legal, o DPO precisa ser avisado, precisa estar alertado. Então, o DPO ele vai criar um modelo grande de monitoramento. Para você monitorar, você precisa ter um inventário, né? Então, nós temos aí uma série de elementos de baixo para cima, né? Você precisa primeiro ter inventariado a lei e as publicações que tem relacionadas. Se você é um tribunal, o exemplo que eu dei, você tem que atender a LGPD e atender também a recomendação 73 do CNJ. Se você tem pagamento, usa meio de pagamento, você tem que atender a LGPD e também atender o PCI. E aí vai. Aí cadastra as pessoas, as áreas, o sistema de suporte de dados, as partes relacionadas, faz análise de segurança cibernética, avalia, monta o plano de ação. A partir do plano de ação, você implementa política e procedimento, faz implementação, monitora esse ambiente, gera ocorrência, faz o tratamento e, no final, presta contas. Então, é um caminho para você atender a LGPD. Em verde está a parte de preparação, e em azul está a parte do processo e da produção. Muito bem. Uma vez feito isso, né, nós até desenhamos esse modelo. Ó. A LGPD tem um monte de tópico, exigência e assunto, né? Tratar dados de criança e adolescente, dados sensíveis, proteção da vida, tudo isso aí são uma série de assuntos que entram na LGPD. Além disso, existem várias pessoas que tratam. O chefe do call center deve estar muito preocupado com isso. RH, comércio eletrônico,
o pessoal que faz o atendimento de portaria. Tudo isso está preocupado com proteção de dados. Aí você define as suas áreas, organograma, processo, cruzamento, correlacionamento, visão hierárquica de organograma, e você começa a fazer o casamento, porque eu sei, por exemplo, que se uma área ela trata dados de criança e adolescente, o artigo 14 se aplica a ela. Então, você começa a correlacionar isso. Quais são os temas da LGPD que estão tratando as áreas? Aí depois, você também tem as pessoas que são responsáveis pelas áreas. Você também, das áreas, você vai perguntar para ele, vem cá, cara, qual o sistema que você usa? Como é que você usa o suporte de dados? Você usa sistema do lado de fora? Para vocês terem ideia, nós perguntamos primeiro para o usuário qual o sistema que ele usa. Depois vamos lá na TI, falando, TI, cadê a tua lista de sistemas? A relação é 1:2. Ou seja, a média da nossa relação é 1:2. Cada sistema que a área de TI cuida, o usuário usa 2. Isso é a evolução da tecnologia, né? Não tem muito o que chorar por causa disso, mas é assim mesmo. E o usuário tem usuário que usa sistema relevante. Quer ver uma coisa? O site do plano de saúde é monitorado pela TI? Cara, todos os projetos que nós fomos até agora não é. E é dado pessoal. Está no escopo da LGPD. E é crítico. E é dado sensível. E é dado de criança e adolescente. Então, esse tipo de ação precisa estar dentro do seu plano. E aí vem, né? As áreas definem quais são os sistemas, cada sistema também tem responsável, e os sistemas também estão ligados a itens da LGPD. Aí vem as partes relacionadas, o pessoal que está do lado de fora, que trata dado pessoal seu, o pessoal que imprime crachá, o pessoal que imprime cartão, o banco da folha de pagamento, todos esses sujeitos eles estão totalmente ligados à LGPD, porque eles são corresponsáveis. Inclusive, o DPO esperto, ele sabe quem são as partes relacionadas, porque você precisa dividir responsabilidade com ele. Aí, cada parte relacionada está com uma área, né? O RH tem quem? O Vale Transporte, o cartão refeição, o sistema de câmeras, está lá no RH, por exemplo. Também tem sistemas que tem fornecedor, né? Um fornecedor que hospeda, outro fornecedor que bota na nuvem, outro é um Primes. Tudo isso aí vai sendo cadastrado. Tudo isso é LGPD. A parte relacionada também tem uma pessoa que está relacionada dentro de casa, ou seja, alguém dentro da tua empresa está relacionado a alguém que está do lado de fora. E também está relacionado à sua compliance. Se eu tenho, por exemplo, folha de pagamento, ele está ligado ali talvez à criança e adolescente. Pode ser que você pague pensão ou seguro para a criança. Então, está relacionado lá ao artigo 14. A brincadeira é interessante. Aí, depois você vai fazer o plano de ação, monta um monte de atividade. Essa atividade tem a ver com o quê? Tem a ver com as áreas. Tal área tem que fazer tal coisa, tal sistema tem que fazer tal coisa, tal parte relacionada precisa fazer tal coisa. Tem a ver também, essas atividades, com requisitos. Aí você manda implementar. Eu tenho uma ação de implementação, mudar o sistema tal para fazer tal coisa, implementar uma política, fazer um evento para determinado grupo. Aí, logo depois, você monta o cockpit do DPO que faz o monitoramento. Então, esse é o caminho crítico. Obviamente, né, o seu ambiente não é tão simples. A LGPD ali, por exemplo, a gente divide ela em 20 assuntos. Você vai ter umas 200 pessoas que vão tratar a LGPD. Você vai ter umas 40, 50 áreas. Vai ter 150, 200 sistemas que são identificados. Não é só o que a TI identifica, não. O que o usuário fala que usa também. Você vai ter umas 400 partes relacionadas. O seu plano de ação vai ter 600 atividades. Para implementar, você vai ter 70 itens. Então, esse processo é complexo, né? Como o Alberto mostrou aí. O Alberto gosta de pegar meus slides. Um processo totalmente correlacionado, né? Cruzado. Então, essencialmente, é isso. Eu vou pedir para o Alberto, o Dr. Gilberto Martins, abrirem a câmera e o microfone e nós podemos responder as perguntas. Fiquem à vontade para nos encaminhar. Então, nós falamos aqui, né, sobre a visão jurídica, sobre a visão de metodologia, gestão de risco, gestão de incidentes, e também também sobre a questão de monitoramento, né, e tratamento de controles. Vamos passar para o Alberto, e o Alberto vê aí perguntas, se nós tivermos, e ou outros assuntos. Às vezes a gente fala tanta coisa tão rápido e tão diferente que as pessoas se acuam para perguntar. Fernando, essa live a gente acabou passando um pouquinho, era previsto que a gente ficasse em 15 minutos, acho que cada um falou de nós um pouquinho mais, nós estamos praticamente no horário limite, não houveram muitas perguntas aqui, já vimos que pelo chat aqui
tem vários amigos aí, clientes, em especial aqui eu lembrei do José Valdir, que mandou um abraço para todos nós aqui. Na época da nossa Caixa, o José Valdir foi responsável por um projeto importante de certificação do sistema de pagamento brasileiro na norma de gestão de continuidade de negócios. E naquela época foi interessante porque uma norma tem exatamente essa presunção de que, na verdade, você tem, dentro do que o Dr. Gilberto Martins colocou, de o contrário da imprudência, negligência e imperícia, aí você seguir um determinado padrão, porque você está sendo prudente, você está seguindo exatamente o que os peritos estão definindo, e realmente esse é um modelo muito interessante. Então, seguir as normas existentes hoje de gestão de continuidade de negócio, de gestão de incidentes, de segurança da informação, a norma de privacidade, os frameworks disponíveis, as melhores práticas do SIS, né? Tudo isso aí, sem dúvida, dentro do nosso quesito aí de governança e responsabilidade, é o que é mais importante de ser feito. Então, não adianta reinventar a roda. Eu acho que o momento é esse momento de nós descobrirmos quais são os padrões, né? Nós temos visto que na Europa o GDPR nos serve de inspiração, e lá, mais até do que nunca, a utilização desses padrões hoje tem sido, vamos dizer assim, a grande base para a defesa em situações aí de ações ou de violação, né? E realmente um grande, quase como um grande seguro contra possíveis violações aí e multas e penalidades que a empresa possa ter. Não sei se o doutor Gilberto quer comentar um pouquinho mais sobre essa questão aí da jurídica aí da penalidade e uso de normas. Alberto acabou de pintar um pop-up aqui de que saiu a sentença naquele caso que a gente comentou de Brasília. No dia 4, mais um evento. Cada dia um evento. Impressionante a velocidade, né? Mas sim, acho que, como você estava mencionando, a gente tem aí uma complexidade tamanha de normas, né, que se somam, que é muito importante você ter a capacidade de síntese. Então, ter uma ferramenta que, seja do ponto de vista instrumental, de template, seja do ponto de vista de diagnóstico, de referências, ela consolide, trate e apresente de uma forma bastante simples e prática. Isso é o que eu acho que pode dar velocidade. Uma lei já entrou em vigor, a gente precisa dessa velocidade hoje em dia, né? Então, acho que isso é muito importante, entender o perímetro, a complexidade do perímetro, e tratar essa complexidade de uma forma que ela possa resultar ao final assim, bastante prática e administrável. Tem uma pergunta aqui da Thalita, falando sobre parte relacionada. Eu vou responder e depois vou fazer uma pergunta para o doutor Gilberto aqui, que ele está sempre ligado aí nos assuntos, então já vou fazer uma pergunta aqui, ver se ele sabe responder. Mas acho que é um ponto importante também para esse público, doutor Gilberto. Parte relacionada, Thalita, foi como nós chamamos qualquer terceiro que se relaciona com a organização. Então, é parte relacionada o plano de saúde, é parte relacionada à agência reguladora, o judiciário, o escritório de advocacia que você contrata. Caso ele trate dados pessoais, você precisa mandar para ele um questionário, perguntando, vem cá, qual o dado pessoal que você trata meu? Quais são os recursos de segurança que você tem para tratar? Você encaminha os dados pessoais que você recebe para alguém? Então, às vezes, por exemplo, o cara que emite crachá é um cara crítico, porque você vai mandar alguns dados, às vezes ele coloca dentro, por exemplo, um crachá que tem um chip, tem algumas informações ali, às vezes informações até de saúde. Então, as partes relacionadas é quem está do lado de fora. 360 graus, tá? Clientes, fornecedores, todos aqueles que você se relaciona, e, na verdade, essas partes relacionadas têm que ter um DPO. Este DPO, ele vai falar com o seu DPO. Então, os dois encarregados, eles trocam informações entre eles. Está na obrigação dos dois. Então, por exemplo, se você é um plano de saúde ou uma empresa de transporte, pode saber que o seu nome já está lá na lista do seu cliente. Então, todos os clientes foram lá, olharam e fizeram a lista de todo mundo que trata dado pessoal. Da mesma forma, vale transporte, academia de ginástica, aquela Gympass, por exemplo. Alguns clientes nossos usam e são clientes tem a Gympass como fornecedor. Então, a Gympass precisa ser perguntada. Vem cá, você trata dado, como é que você faz? Como é que você projeta? Por que aquele dado você está fazendo compartilhamento? Então é isso, Thalita. Qualquer coisa pode mandar a pergunta.
Doutor Gilberto, a questão é o seguinte, ó, o artigo 43, ele fala sobre a exceção da responsabilidade, que os agentes de tratamento não serão responsáveis quando fizerem uma série de provas, ou seja, que eles não realizaram, que eles não são responsáveis, ou que eles fizeram tudo possível e, na verdade, aquilo ali foi uma fatalidade. Como é que é isso aí? Porque muita gente, principalmente da área de TI, pergunta para a gente isso. Cara, como é que é esse negócio aí de tratar, de eu fazer o que deve ser feito, e por isso, realmente, eu fui prudente, né? O que o Alberto falou ali, eu mantive perícia, eu fui prudente, por causa disso, eu não devo ser responsabilizado ou uma pena deva ser reduzida. Fernando, a filosofia da LGPD é de reconhecer melhores esforços. Aquela diferença básica em contratos entre se a minha obrigação foi de melhores esforços ou se foi de resultado, né? A LGPD, ela parte da premissa de que a tua obrigação é melhores esforços. Por isso que ela prestigia tanto código de conduta, melhores práticas e tudo mais. Tem um potencial menor, mais reduzido, para uma responsabilidade sem culpa, independente de culpa. Isso, por exemplo, numa aplicação fundamentalmente baseada em dados pessoais sensíveis, como a área de saúde. Então, pode ser que algumas áreas tenham uma responsabilidade maior e a dificuldade de provar, ou até mesmo a dispensa de prova, a irrelevância da prova, pode acontecer nessas atividades mais sensíveis, mais críticas, né? Então, a filosofia geral é de melhores práticas e de melhores esforços. Por isso que é tão importante assim, caprichar no investimento, na preparação e estar sempre documentando a boa-fé em todos os momentos. É como você estava falando agora da cadeia, né? Embora a LGPD tenha 4 figuras, controlador, operador, encarregado e titular de dados, na verdade, ela fala do ecossistema, né? Então, todo mundo tem o seu quinhão de responsabilidade. Como a gente tem as outras leis em volta da LGPD, na verdade, todo mundo é parte relacionada, todo mundo tem que provar que não contribuiu com algum fato danoso. Perfeito. Eu vi aqui, o pessoal está ficando sofisticado, eu não respondo mensagem, o pessoal cobra na live aqui, ó, ao vivo. Cacilda, eu vou te responder, tá? Pode confirmar minha palestra lá, obrigado pelo convite. Cacilda estudou com a gente, Alberto, lá na UFRJ, aí já pagou missão para mim aqui. Obrigado, Cacilda. Bom, aí o Marcelo fez uma pergunta aqui, que é se no Brasil teremos uma instituição como o Enforcement Tracker, né, para divulgar os casos locais. Eu não sei, me parece que o Enforcement Tracker ele é internacional e talvez eles vão criar um conector aqui para o Brasil, né? Normalmente essas normativas, por exemplo, eu já vi lá, mesmo depois que a Inglaterra fez o Brexit, né? Continua lá os casos da Inglaterra. Eu acho que ele vai acompanhar mundialmente. Não sei o que o doutor Gilberto ou o Alberto acham aí. O Senacom tem publicado os casos do Facebook, os casos das várias investigações, como se fosse uma publicidade dos casos de violação de proteção de dados pessoais. Senacom do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional do Consumidor. Sim. Bom, sem dúvida, são iniciativas muitas vezes até distribuídas, né? Porque é muito difícil a coleta dessas informações, porque acontece em muitos fóruns, né? Mas, de qualquer forma, assim, é sempre bom ficar ligado. No caso do Enforcement Tracker, a questão ainda é do internacional. Quem sabe eles vão criar esse conector, conforme o Fernando falou, talvez para fazer o tracking também dos casos de violação aqui do Brasil, da LGPD. Mas, enfim, acho que essa iniciativa é uma iniciativa aí importante, porque você analisar os casos de violação, né, na verdade, conseguem ter um pouco de uma dica de como é que vai ser o processo quando a nossa organização estiver em situações semelhantes, né? E a partir disso aí, como o doutor Gilberto falou, se preparar, principalmente guardando as evidências, né? Então, aquela coisa, não basta a esposa de César ser fiel, ela precisa demonstrar ser fiel. Então, essa demonstração da diligência correta, tanto do DPO quanto das partes responsáveis, né? Eu acho que é fundamental para ajudar a criar essa blindagem, essa espécie de seguro jurídico para as situações que, sem dúvida, vai ocorrer. Gestão de riscos é isso. Não existe risco zero
e segurança 100%. Por mais que nós nos preparemos, por mais que o orçamento seja enorme para que a gente possa investir, os problemas vão acontecer. O que é que pode ajudar a minimizar essa situação? São as evidências, as demonstrações de boa-fé, conforme foram colocadas, né? Perfeito. Doutor Gilberto, tem mais uma pergunta aqui, ó. Boa tarde. Quando um cliente questionar a empresa a respeito de seus dados pessoais, entendi que é a requisição do titular, né? A resposta deverá ou poderá ser dada por quem está no atendimento, ou seja, como se fosse um call center, ou pelo DPO. Quem é que atende e dá a resposta, né? O atendimento direto ou ele precisa ir para o DPO para preparar essa resposta? A pergunta é muito boa e é o DPO. O DPO tem essa atribuição por lei. Então, em tese, o call center não pode estar investido da posição de DPO porque é uma posição formal. Tem que ser anunciado publicamente quem é o DPO, quais são os dados de contato dele, etc. Tem que ter DPO. A menos que a empresa seja muito pequena e na regulamentação da NPD, a NPD venha dispensar o DPO para algumas empresas assim de menor porte. Mas se a empresa é de médio ou grande porte, como é na Europa, por exemplo, né, ela tem que ter o DPO apontado e ele concentra toda a parte da comunicação. Bom, legal, tá ótimo. Pessoal, o nosso SLA com o tempo aí foi hoje, vamos ter que pagar multa, hein? Então, obrigado a todos, meus amigos aí. Podem continuar mandando as mensagens. Se você tiver interesse, nós vamos deixar essa tela, aponta seu celular, nós podemos fazer apresentações aí para o seu time também. Estamos à disposição. Esse material vai ser gravado, quem quiser até os slides também, nós podemos encaminhar. Uma última pergunta aqui, ó. Como a NPD não foi montada, qual a melhor prática atual para a nomeação do DPO? O Felipe perguntou. Última pergunta, hein, Felipe? Obrigado pela pergunta. Doutor Gilberto, se puder... Não sei se viu, como a NPD não foi montada, qual a melhor prática para a atual nomeação do DPO? A melhor prática é uma boa descrição de cargo e um bom contrato, principalmente se o DPO for externo, porque toda a parte de conflito de interesses em relação ao DPO tem sido julgada na Europa, teve uma decisão na Bélgica no mês passado, e o que tem se dito é que todo mundo tem um conflito potencial de interesse. Né? TI porque é quem tem os sistemas, RH porque tem um maior repositório de dados pessoais, etc, etc, etc. Né? O importante é ter regras que sejam claras e que façam segregação de funções. Melhores práticas do DPO chama-se segregação de funções. Ok, pessoal, muito obrigado, então. Até a próxima vez. E na próxima quarta-feira, nós estamos preparando aí uma live bacana sobre aceleradores para a LGPD, ou seja, como é que você acelera o seu processo, reduz o seu custo e consegue ser mais rápido. Nós estamos preparando bastante esse webinar aí. Aí, Alberto, eu acho que a gente vai passar muito mais do tempo, porque esse tema aí é quente. Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima vez. Obrigado. Obrigado, pessoal. Abraço a todos aí. Muito bom rever todos. Obrigado a todos. Muito bom. Obrigado.